Vamos a mais uma aula, tá? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Estou lhe vendo. Ok, vamos lá. Nós estamos na unidade 4, onde fala dessa relação do homem, micro-organismos e o meio ambiente. Então, vamos dar continuidade. Estão olhando o slide, a projeção? Sim. Ok, pessoal, então vamos dar continuidade de onde nós paramos, tá? Esses micro-organismos, eles apresentam uma diversidade fisiológica, a sua fisiologia, ela não é igual de um para o outro, ela se modifica, tá? São diferentes. E está intimamente ligada e relacionada à interação que ela estabelece com o seu próprio meio. Nós temos algumas classificações, tá? De micro-organismos de acordo com as suas fontes de energia, e o carbono também. Então, o que seria essa fonte, dentro dessa fonte de energia, o que seria orgânicos e inorgânicos? A gente tem aqui quem? Pela fonte de energia, a gente tem orgânicos e inorgânicos e também tem a luz, tá? Então, a gente tem os quimiorganótrofos, tá? Nós temos os inorgânicos, os quimiolitotróficos, tá? E também luz, os fototróficos. E como fonte de carbono, que se alimentam dessa fonte, nós vamos ter quem? Orgânicos e inorgânicos, mas que mudam um pouquinho. Aqui nós vamos ter, na fonte de carbono, tá? Os orgânicos, os heterótrofos, tá? E os autótrofos. Então, são micro-organismos que têm essa dependência, que estão no meio ambiente e que, de alguma forma, existe uma relação íntima com o próprio homem. Homem, de um modo geral, nós, né? Estamos referindo a nós. Quando a gente se refere a esses micro-organismos e à comunidade, a gente quer dizer o seguinte, que apesar de os micro-organismos eles serem normalmente classificados como causadores de doenças e vistos até então como inimigo dos homens, apenas uma parcela do seu total está relacionado a essas doenças humanas, tá? Relacionadas a animais e também vegetais. Muitos micro-organismos já foram reconhecidos pelos seus benefícios ao homem e ao próprio meio ambiente que cerca esse homem. Esses micro-organismos, eles possuem um papel que é fundamental em todas as atividades humanas e afetando em quais áreas? Por exemplo, a saúde. Na área da saúde, a gente tem patógenos que são causadores de doenças, sendo que as infecções microbianas, elas ainda são a principal causa de óbito em países em desenvolvimento, tá? O meio ambiente, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está dizendo que ele está envolvido nessa reciclagem de nutrientes, tá? Em ciclos biogeoquímicos ou também na degradação de poluentes persistentes, além de bactérias também, tá? Que são fixadoras de quem? Nitrogênio, que são essenciais a quem? As leguminosas. Então, a gente vai encontrar micro-organismos que vão afetar a saúde, mas também micro-organismos que provêm do próprio meio ambiente, tá bem? Que estão envolvidos nesse processo de reciclagem e também as indústrias favorecem a degradação desse ar através de quem? Dos seus poluentes, tá?
Tem uma cidade em São Paulo chamada de Cubatão, né? Que é uma das cidades mais poluídas do mundo. Tem muitas indústrias, muitas fábricas, tá? A energia, o que seria? É a produção de metano e de biocombustíveis. Nas indústrias alimentícias, o que seria? É a transformação do açúcar de substrato em álcool etílico e também gás carbônico. E na ausência de oxigênio, durante o processo de fermentação, do fungo que a gente chama de quem? Do Saccharomyces, tá? Ele é essencial a quem? A fabricação de bebidas alcoólicas e pão também, tá bem? Esse fungo, esse Saccharomyces, ele também é da família Saccharomyces cerevisiae, tá? Que é essencial e aparece nessa fabricação de bebidas alcoólicas e também do pão que a gente consome no nosso dia a dia. A indústria farmacêutica, quem é que a gente tem? Nós temos a produção de antibióticos, como quem? A penicilina, que é a partir de quem? Fungo, tá? Que fungo é esse? O penicillium, tá? Ou como vetores microbianos que são utilizados em terapêuticas gênicas. Também. Então, a gente tem aí esses micro-organismos que nem todos causam patologia, mas alguns, de alguma forma, beneficiam o homem, tá bem? Só um pouquinho, vamos só admitir quem precisa entrar. Então, essa influência do meio ambiente, ela é uma influência direta nas nossas vidas, tá? Na vida de um homem, do homem de um modo geral. Esses parasitos, essas parasitoses, elas são doenças provocadas por quem? Por organismos parasitas. A gente sabe que o parasita, ele precisa de um hospedeiro, né? De um organismo para se hospedar. E ainda estão associados a alto índices de mortalidade em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais ou menos no ano de 2000, há 20 anos atrás, estimava-se, né, que 3,5 bilhões de pessoas estavam naquela época infectadas, embora destes 450 milhões apresentavam sintomas da doença. Então, a gente tem parasitose, que causa doença, que tem o seu agente patológico, causa patologia. E a progressão e o desfecho clínico iriam depender de quem? De fatores que estavam relacionados ao próprio parasita, ao hospedeiro, aos portadores assintomáticos, que desconhecem medidas preventivas, e também ao controle de disseminação da infecção. Então, os fatores que estão relacionados ao parasita, que influenciam a progressão e o desfecho clínico de tudo isso, o desfecho clínico de uma parasitose, são números exemplares, tá? São inúmeros. O que influencia? O tamanho, a localização, a violência, tá? Enquanto aqueles associados ao hospedeiro, eles compreendem o quê? O fator idade, o nível de resposta imune, a comorbidade com outras doenças, os hábitos, o uso de medicamentos, entre outros, tá? Quando a gente fala dessa transmissão parasitária, a gente está se referindo ao quê? A passagem do parasita ou de suas toxinas de uma pessoa ou animal infectado para um hospedeiro que é suscetível, que está vulnerável, que pode pegar aquela doença. Com isso, o que acontece? Com isso, se torna muito importante o conhecimento através de quem? Dos elementos básicos que compõem a cadeia de transmissão parasitária.
para que as medidas preventivas e curativas adequadas sejam tomadas. O que é básico para a gente evitar essas transmissões? Higiene, tá? Uma boa higiene corporal, manter os nossos ambientes limpos, higienizados, ventilados, tá bem? E fazem parte dessa cadeia quem? O patógeno, que é o parasita que vai causar a doença, o hospedeiro e o meio ambiente. Nesse caso, o hospedeiro aqui seria quem? Seria o homem, que é quem o parasita vai infestar e causar a doença. Na maioria das vezes, entretanto, o patógeno, ele é o quê? Ele é o transportado e transmitido ao hospedeiro por um indivíduo que denominado de vetor, que geralmente é um inseto. Então, o hospedeiro aqui vai ser o homem, tá? O inseto, o patógeno vai ser o parasita, o hospedeiro vai ser o homem, o meio ambiente é onde nós vivemos, e na maioria das vezes, o patógeno ele vai ser levado, transportado, vai ser transmitido ao hospedeiro por um indivíduo denominado de quem? Vetor, que geralmente vai ser quem? Um inseto, tá? Quem que a gente pode citar como exemplo aqui, pessoal? A gente até perguntou isso para vocês na prova parcial. Quem que a gente poderia citar como exemplo? Vamos só admitir que quem que a gente poderia citar como exemplo? Um inseto que é causador de doença. Isso, nós perguntamos na prova parcial, né? Só admitir quem precisa entrar. Barbeiro, mais alguém? Mosquito da dengue. Oi? Mosquito da dengue. Isso, muito bem, Felipe. Como é que se chama o mosquito da dengue? Aedes Aedes. Isso, muito bem, ótimo, excelente. Vamos só admitir quem precisa entrar, só um pouquinho. Então, quando a gente fala de parasita, essa cadeia a gente chama de parasitismo. E esse parasitismo, ele é o quê? Ele é a relação que estabelece o benefício de uma das espécies, tá? Que é o parasita, que apresenta uma deficiência metabólica suprida pela disponibilidade de nutrientes de um hospedador, de um hospedeiro. Então, o parasita aqui, ele vai precisar do homem para se manter vivo. Ele vai precisar do homem para quê? Para buscar seus nutrientes e se manter vivo. Quais são os fatores que influenciam a transmissão parasitária? A transmissão e a dispersão de um agente etiológico depende de uma variedade de fatores que compõem o ecossistema que em um conjunto com a frequência de uma parasitose são quem, pessoal? São o objeto de estudo da epidemiologia das infecções parasitárias. E a gente pode citar como fatores que influenciam quem? Essa transmissão, tá? Essa transmissão parasitária. E esses fatores que influenciam para essa transmissão parasitárias, como é que a gente visualiza eles? De que forma que você pode ser infestado por um parasita? Só um pouquinho. Vamos admitir quem precisa entrar. Tem uns colegas que entram e saem, acho que estão caindo, deve ser a internet, né? Porque eu já observei que eu já admiti essas pessoas, elas devem estar caindo a internet. Então, gráfico.
a gente tem que levar em consideração a incidência e a prevalência da região. Algumas regiões, elas estão mais vulneráveis, tá, ao desenvolvimento desses parasitas do que outras, tá bem? O que influencia nisso? Quando a gente fala dessa distribuição geográfica, a gente tem que levar em consideração o mosquito da dengue, que foi falado pelo Felipe, foi citado como exemplo. Falta de saneamento básico, ruas alagadas, ruas com esgotos. Então, tudo isso é um ambiente favorável, né, para a proliferação e transmissão parasitária, tá bem? As condições do ambiente infectivo, às vezes a temperatura, tá? O índice pluviométrico, o tipo de solo, às vezes um ambiente umedecido, ele favorece a proliferação, tá? A gente tem também como veículo de transmissão, que a gente pode citar aqui o quê? Os veículos de transmissão. A água, tá? A água, quando não é tratada, você tomar essa água que não é tratada. Água que não é filtrada, tá? Então, essa água, quando você tem uma água que ela não é tratada, qual é o sintoma que você pode sentir quando você está diante de uma transmissão parasitária? Um dos primeiros sintomas é a diarreia, tá? Tá bem? Então, um dos primeiros sintomas é a diarreia, alimentos também que podem estar contaminados, tá? Os próprios vetores. Quando a gente fala bem aqui, pessoal, em índice, ó, esse índice aqui, pluviométrico, a gente está se referindo também à água, viu? A água que fica, um instrumento que é utilizado, tá? Para verificação dessa água. Então, às vezes, esse índice é uma medida em milímetros, que é a quantidade da precipitação de água em determinado local durante um dado período de tempo. A gente tem vários bairros que enchem, que alagam, então isso acaba vulnerabilizando aquela comunidade, tá? O que mais que pode servir como agente ou veículo de transmissão desses parasitas? Fômites, tá? Os fômites também são agentes de transmissão, tá? O que é o fômite? Fômites é um objeto que seja um agente de transmissão, tá bom? Ele acaba sendo um transporte ali, transportar micro-organismo, tá bem? E os próprios vetores. Mecanismo de transmissão do parasita, ele pode ser ativo ou passivo, depende do tipo. As formas parasitárias infectantes pode ser através do ovo, da larva, tá? Ou do próprio inseto adulto, tá bem? Perdão, do ovo, da larva e também do próprio adulto. O próprio homem, uma vez contaminado, ele acaba passando de uma pessoa para outra. Quais são as diferenças que são significativas, tá? Entre as cepas parasitárias? Que diferenças são essas? A presença ou não de um reservatório, tá? Às vezes são hospedeiros naturais do parasita, a faixa etária, o sexo ou grupo étnico, tá? Que pode ter interferência nessa virulência, e os hábitos culturais das populações-alvo. Às vezes, atividades de maior risco para transmissão. Às vezes, é a própria comunidade que favorece, viu? Favorece esse índice elevado de patogenicidade, né?
de transmissão, o ambiente que você vive, ambientes insalubres, tudo isso tem que ser levado em consideração. Quais são as principais vias de transmissão parasitária? A gente tem a orofecal. A orofecal é a penetração do patógeno pela boca, por meio de quem? De que via de transmissão? A água, alimentos ou de objetos, né? Pode ser por fontes, tá? Contaminados e por meio de saída pelas fezes. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que anualmente mais de 1/3 da população mundial adoeça devido a doenças transmitidas por alimentos, sendo que somente uma pequena proporção destes casos é notificada, tá bem? Nós podemos citar como exemplo disso quem? A taenia, tá? Que é causador de quem? Da teníase, ascarinlubrigoides, ascaridíase e também a giardia, tá? Que é a giardíase. Então, a tênia, que é aquele mesmo verme, né? Do porco, a ascarinlubrigoides, que é a lombriga propriamente dita, ascaridíase e a giardia também, que são vermes, né? Tá? Uma outra via também é a respiratória. A inalação do agente etiológico pelo nariz ou pela boca e de sua excreção por meio de gotículas, que podem ser produzidas pela tosse, por espirros, por escarros, secreções nasais e pela expectoração. Cabe ressaltar que a incidência de doenças respiratórias, ela aumenta acentuadamente no inverno, tá? Especialmente pelas menores temperaturas e pela umidade, pela dispersão de poluentes, que piora a qualidade do ar. E isso associado à tendência de aglomerações em locais fechados, em virtude dessas condições climáticas. Então, piora muito. E, como, por exemplo, a gente pode citar o caso de quem? Do Streptococcus pneumoniae, que é o causador da pneumonia. Bactéria que causa pneumonia, tá? E sempre nessa época que é mais úmida e afeta o sistema respiratório. Essa via de transmissão, ó, parasitária respiratória, olha aqui, ó, você respira, aí leva, ó, vírus, tá? Olha aqui, tá bem? Então, a gente precisa ter muito cuidado, cuidar melhor dos nossos ambientes, das nossas saúdes, tá? Que tudo isso, pessoal, quando a gente não cuida, acaba que vulnerabiliza o nosso próprio organismo, tá bem? A gente precisa mesmo cuidar de quem nos cerca, das nossas famílias, tá? De grande importância cuidar de cada um deles, dos membros da família, porque caso contrário, né, a gente pode ter vários problemas no que se refere a esses parasitas, tá bem? Só um pouquinho. Professora. Oi. Aqui na apostila está dizendo que, como a senhora falou aí, né? Pela via respiratória, a inalação do agente etiológico pelo nariz ou pela boca, e de sua excreção por meio de gotículas produzida pela tosse, espirros, escarros, secreções nasais e pela expectoração. Mas também no falar também produz, né? Só no falar produz as gotículas, que pode ser transmitido também doenças, né? Só no falar. E aqui não está dizendo, mas eu queria só deixar claro isso aí. Tá ouvindo? Isso mesmo, Felipe, tô ouvindo, eu estava só admitindo aqui a colega. Tem pessoas que quando falam, cospem a gente, né? Você percebe as gotículas. Então, ao falar também, não só quando espirra, não só quando você expectora,
mas tem gente que, infelizmente, quando vai falar, acaba expelindo gotículas de saliva, que acaba, quem está de frente com ela, acaba recebendo aquilo ali, né? Tá? Eu estava conversando com um amigo meu que é médico, e ele falou que todas as pessoas, elas produzem essas gotículas, só que Sim. algumas são invisíveis, não dá para a gente ver, né? Algumas são invisíveis, mas algumas são visíveis, né? Dá para a gente ver, né? Às vezes você sente, eu mesma, tem pessoas que quando estão falando comigo, eu percebo, assim, a pessoa parece que está cuspindo na cara do outro, entendeu? Não tem gente que fala assim, É o boca de chuveiro. isso aí, eu não queria dizer isso, né? Mas você já disse, está dito.